Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente, hoje aqui, dia 30 de 10 aí de 2019, aqui em Los Angeles, são 10h20 da manhã. Aí no Brasil, acho que já são 2 horas da tarde, né? 2h20. Estamos começando aqui mais uma análise aqui do nosso ativo precioso aqui, Bitcoin, né? Então, primeiramente, como sempre, agradecer aos 340 inscritos aí. Vocês estão foda mesmo, galera. Muito obrigado a todos aí. E não tem nem o que tá falando aí, é realmente agradecer aí a todos que estão se inscrevendo, os inscritos, né? Pessoal que tá entrando aí na comunidade, que tá participando, que tá deixando seu comentário, que tá perguntando, que tá pedindo mais análise, que tá interagindo aí com a comunidade, né? Então, meu muito obrigado a todos aí e vamos que vamos. Vocês sabem que aqui no canal a gente não perde tempo por nada, eu venho aqui direto pro CoinMarketCap fazer aquele refresh live aqui especial aqui pro canal com vocês, né? Que a gente sabe vocês gostam tanto aí. O cap total de todas as criptomoedas está com cerca de 243 bilhões e 900 milhões, né? 244 bilhões aí praticamente no cap total de todas as criptomoedas. Então, o volume nas últimas 24 horas segue bem interessante, um volume de cerca de 97 bilhões e 400 milhões de dólares, né? Então a gente continua vendo bastante negociação ainda nos ativos ainda de criptomoeda. O Bitcoin vem com uma dominância de 67,4%, né? Então, assim, a gente vem vendo que ele está realmente segurando esse patamar aí. Depois que ele rompeu os 60%, a gente vem vendo ele realizar bem, mas assim, ele ainda está segurando esses patamares ainda de 67, 64, 68, às vezes querendo chegar até os 70%. Então, muito interessante a gente ver esses patamares de dominância do ativo aí sendo segurados aí pelo mercado, né? E aí o cap total de todas as, aliás, o cap total só do Bitcoin a gente vê com 164 bilhões 511 milhões, né? Então o preço do ativo sendo negociado agora no CoinMarketCap com cerca de 9.128 dólares e 94 cents, com uma variação nas últimas 24 horas de cerca de 2,33 e um volume de negociação somente no Bitcoin de cerca de 28,9 bilhões de dólares, né? Então, a gente vai já agora direto aqui pro gráfico, né, para a gente ver como é que foi a movimentação, o que é que tá acontecendo e tal, para a gente repercutir direitinho aqui o que é que está acontecendo depois daquele movimento que a gente teve nessa última semana que foi vultuoso, né? Ele cresceu bastante. E aí, para quem está chegando agora aqui no canal, quem já está inscrito já sabe, né? Mas quem está chegando aqui agora no canal, aqui a gente tem toda a movimentação do preço do Bitcoin desde julho de 2010, aqui nessa região aqui embaixo. A gente tem julho de 2010 aqui e aí a gente vem até aqui assim quando a gente já está nos dias de hoje, né? Então são um pouco mais de 10 anos aí do ativo sendo negociado e sendo charteado, né? Agora cria essa palavra aqui agora, mas como criando gráfico pro ativo, né? Então criando um preço, uma movimentação do preço do ativo. E aí eu sempre gosto de abrir aqui dessa forma para vocês terem a noção do longo prazo, né? Como o longo prazo no Bitcoin ele tem sido generoso, né? O longo prazo no Bitcoin ele tem sido fora da curva. E aí, pessoal, a gente vindo aqui mais agora para o médio prazo aqui, né? Que a gente já está vendo aqui no gráfico diário, como sempre. A gente tem a análise aqui simplesmente do seguinte: o que é que o preço está fazendo aqui agora nessa região? Vou dar um zoom aqui para quem está pelo celular conseguir enxergar melhor. Então, o que é que o preço está fazendo aqui nessa região? A gente tentou aqui, primeiramente, né? Está superando o fractal de 100 períodos, que está dando a maior resistência agora no momento, né? E o fractal de 100 períodos aqui no gráfico diário agora no momento está nos 9.619. Então, assim, para a gente retomar a nossa tendência de alta, a gente tem que, no mínimo, passar esse patamar. E passar não significa só criar uma whip dessa daqui, não. Essas whips aqui, não. Ó. Tá entendendo? Não é só criar essas velas zona para cima, não. A gente tem que ter um candle mesmo fechando acima desse patamar, né? Então, vamos ficar de olho aí no que é que pode acontecer. A gente estava tendo suporte aqui do fractal de 72 períodos. E que é esse verde aqui, claro, né? Quem está inscrito no canal sabe, mas para quem está chegando agora
você já vai ficar sabendo. E aí a gente encontrou suporte no fractal de 200 períodos, o amarelo aqui no gráfico diário, que ele vem aqui já há muito tempo. Quando a gente rompeu ele para baixo, a gente teve esse movimento, e agora a gente rompeu novamente, o Bitcoin rompeu novamente ele aqui para cima, né? E está querendo consolidar acima do fractal de 200 períodos. Tudo que ele fizer acima desse fractal, a gente vai estar assim no cenário melhor possível, no melhor cenário possível, né? A gente continuar o preço acima desse fractal, mas pode ser que a gente caia aqui, pode. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente tem um gráfico aqui do TradingView aqui, eu posso botar aqui rapidinho aqui, que é o gráfico do CME Futures, né, da galera lá de Chicago, né? Então, teoricamente, a gente tem um gap aqui para fechar. E o gap está nos 8.885 dólares, mais ou menos, aqui nessa região. Então, o Bitcoin, ele saudavelmente poderia cair aí até essa região e fechar logo esse gap aí para poder a gente sair desse negócio de fecha gap, abre gap, entendeu? Porque o que é que acontece? Nesse gráfico aqui, ele só mede os dias, esse gráfico dos contratos futuros de Bitcoin lá em Chicago, eles só medem o preço do ativo só muda aqui durante os dias de semana, né? Durante os dias normais, né? No fim de semana ele não mede. Aí o que acontece? Quando tem uma variação muito grande no preço, seja para cima ou para baixo, que foi no fim de semana, por exemplo, aí a gente tem essas aberturas de gap aqui nessa região. Nessas regiões que acontecem essas mudanças de preço. Então, é interessante a gente ver que ele está conseguindo suporte aí nessa região, né? Vamos voltar aqui para o nosso gráfico, só abrir aquele gráfico ali para poder mostrar para vocês a visão mesmo do gap e tal, direitinho. E é necessário a gente fechar o gap agora, no momento? Não, não tem essa necessidade de se fechar um gap assim que ele abre, entendeu? E não tem uma data pré-definida para se fechar. O que é que o pessoal fala? O pessoal fala que realmente eles tendem a ser fechados, né? Nos mercados tradicionais de investimentos isso acontece bastante porque os preços eles se movimentam em gaps, né? Ele às vezes eles podem fechar um candle aqui e abrir outro aqui. Então esse movimento faz o preço abrir em gap, né? Ou fechar em gap também, né? E aí os gaps eles podem ser completamente fechados ou parcialmente fechados. Bem rapidinho aqui, só para vocês entenderem, era como se o gap, o preço vai recuar só aqui até essa região e voltasse. Ele não precisava fechar o gap completamente, entendeu? Então, assim, o desenho ficou meio tosco aí, mas eu acho que deu para vocês entenderem aí um pouco do pensamento sobre o gap, né? E aí, o que é que acontece? A gente está consolidando aqui, fazendo uma espécie de bandeira, né? Muito saudável no caso, o Bitcoin aqui no caso, né? Fazendo essa bandeira aqui acima do fractal de 200 períodos. Logo abaixo a gente tem o fractal marrom, que é esse fractal aqui, que ele já vem aqui na região dos 8.809 dólares, né? É o fractal de 50 períodos. Então a gente tem que ficar de olho aí nessa região. Como eu estou vendo o preço acima de fractais importantes, eu acredito que a gente vai ter um movimento bullish, né? Um movimento altista no médio prazo aí, no curto prazo eu acho até que pode ser que a gente tenha outros movimentos mais expressivos também, né? De crescimento do preço do ativo. A gente pode ter visto aqui um movimento realmente muito interessante. E no sentido bearish, vocês têm que ficar de olho aqui a partir do fractal 21. Se o preço vier a perder aqui os 8.400 dólares, ou seja, se ele vier a testar o fractal 21 períodos aqui, mais ou menos onde ele está,
e cair, aí a gente vai ter realmente os testes novamente aqui dessa região do fractal 610 e o fractal 305, né? O fractal 305 está nos 7.258, o azul claro, né? E o laranja aqui, que é o 610, está aqui agora nos 7.060 dólares. Então, temos esses pontos aí para continuar de olho, né, no ativo aí. A gente está tendo um volume ainda bom, né, acima da média. A média seria aqui nessa linha aqui que vocês podem ver no histograma aqui do volume, né. E a gente está tendo movimentações acima da média, ou seja, ainda está interessante. Só que o que a gente está vendo aqui no volume? O volume ele tem caído, né? Ele tem diminuindo, a gente está diminuindo o volume aqui no Bitcoin. A gente sabe que quando o volume cai bastante, a gente pode, por exemplo, ter movimentações, né, mais fortes, né? Onde tem variações grandes do preço do ativo. Uma outra coisa que eu queria salientar aqui e mostrar para vocês, até um espectador aí do canal assistiu o vídeo passado e perguntou, ele viu que eu comentei que aqui nessa região a gente teve um topo no RSI que chegou aqui na base dos 89 para 90 pontos, que foi nessa região do topo aqui que a gente teve os 8.929 dólares ali de topo, né? Aliás, 8.000 não, desculpa, 13.929 dólares de topo, ou seja, a gente pegou ali quase nos 14.000 dólares. E agora o RSI, ele depois dele recuar todo da região do 90 aqui praticamente até a região aqui de baixo, que ele chegou aqui nos 20, 19 para 20 pontos aqui no RSI, a gente está fazendo uma trajetória uma trajetóriazinha aqui de fundos mais altos do que os fundos anteriores, né? Por enquanto, no RSI. Então a gente tem que ficar de olho nisso. O gráfico diário aqui está bem interessante, porque a gente ainda continua dentro de uma zona neutra, né? Que a gente sabe que o RSI ele trabalha dentro entre o 30 ao 70, a gente tem a zona neutra do RSI, que é a zona que está meio com esse fundo colorido aqui. E aí, a partir dos 70, a gente está sobrevendido ou sobrecomprado, né? E abaixo do 30, a gente está sobrevendido, né? Quando a gente está mais vendido do que o que deveria estar aqui neste indicador, né? E o RSI estocástico, a gente tem aqui essa movimentação onde a gente está na área já do sobrecomprado, né? A gente já está na região aqui do sobrecomprado com o estocástico. Isso quer dizer que o preço vai ser dampado e vai ser jogado para baixo. A gente sabe que o RSI estocástico ele tem apenas a funcionalidade, que são essas duas linhas aqui. Eu vou dar até um zoom aqui na tela dele para a gente entender. A linha azul é a linha rápida, a linha vermelha é a linha lenta no RSI estocástico. O que é que acontece? Quando a linha azul cruza para baixo, a linha vermelha, a gente tem uma indicação de momentum na tendência, entendeu? O momentum virou, né? E nas últimas vezes que o estocástico chegou nessa região aqui, qual é a região? A região do 100 aqui, né? Ele é um pouco diferente daquele outro que a gente viu. Ele chegou aqui nessa região do 100, a gente encontra bastante resistência no estocástico, né? Pelo menos no momento da tendência. A tendência se perde quando chega nesse momento. E aí, pelo menos nas últimas vezes aqui que a gente tem analisado aqui, né? A gente está vendo que o preço ele chega aqui no estocástico aqui nessa região e aí logo em seguida ele tende a voltar aqui para essa região aqui de baixo, onde ele encontra suporte novamente, né? A gente tem visto aqui nessas regiões, aqui. E se a gente botar isso para comparar com a zona do preço, a gente pode ver que
o estocástico ele tem marcado bem os topos, né? Ele marcou bem aqui o topo, aí marcou bem aqui um topo, marcou bem aqui um topo, né? A gente tem esse topinho aqui também nessa região para romper, né? Então, muito interessante a gente ver que ele tem marcado topos, né? Aqui também ele marcou um topinho, mas a gente já foi um topo mais baixo, né? Um topo que ele tentou subir e chegou lá em cima, perdeu a força e desceu, né? Então a gente tem que ficar de olho nele também aí para tomar as nossas decisões, né? No gráfico aqui de 5 horas, basicamente a gente está vendo aqui um movimento muito interessante. Só recuar aqui um pouco para poder carregar aqui os fractais. O que interessa já está aqui. Então, no gráfico aqui de 5 horas, a gente está aqui achando suporte em cima do fractal 305 períodos, que se encontra agora nos 9.089 dólares, e o preço está acima disso. Aqui agora no momento está 9.119 sendo negociado, né? Então, interessante a gente encontrar suporte nesse fractal, tendo em vista que o próximo fractal seria o de 50 períodos, que está cruzando aqui agora no gráfico de 5 horas para cima o de 200 períodos. E então, mais uma indicação altista, né? Apesar de a gente poder ainda cair aqui para recuar para esses patamares aqui dos 8.500, se a gente vier a perder o fractal 305, que é esse azul claro que eu já falei para vocês hoje. E aí o interessante mesmo seria a gente encontrar suporte aqui nessa região já onde está e tentar superar o fractal de 21 períodos aqui no gráfico 5 horas, que está nos 9.331 dólares, e tentar novamente chegar a encontrar o nosso topo aqui no fractal de 610 períodos, que no gráfico de 5 horas ele se encontra nos 9.959 dólares. Então a gente tem essa região ali de resistência máxima, né, que está dando muita resistência mesmo ao preço, e a gente tem que fazer de tudo para tentar superar. Então essa daí foi a análise de hoje aí, pessoal. Meu muito obrigado a todos aí, todos que estão se inscrevendo, vocês que estão deixando seus likes aí, que eu às vezes esqueço de pedir, mas vocês são foda, vocês realmente merecem que eu esteja aqui tentando fazer a melhor qualidade de conteúdo possível para vocês. E na medida que eu posso aqui, galera, e na minha humildade aqui, na minha experiência, no meu conhecimento, eu vou passando para vocês aí. Então, meu muito obrigado a todos. O mundo é de quem investe, nunca se esqueçam disso. E tamo junto, galera. Tamo junto, porque daí vier aí, pode perguntar, manda bala. Um abraço e valeu.